Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz uma entrevista sobre educação afetivo-sexual. O assunto está previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs, documentos elaborados pelo Ministério da Educação, que estabelecem diretrizes para orientar os currículos das redes de ensino do país. Quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Nelson Luiz Ribeiro, psicólogo, pesquisador, diretor do Simpro Minas e professor desse assunto para alunos de pedagogia da UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais. Olá, professor Nelson, bom dia, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Bom dia, Denilson. Bom dia a todos os professores e professoras, ouvintes do programa. E espero contribuir e agradecer o convite feito por vocês. Com certeza. Nelson, qual a importância de se trabalhar em sala de aula com a educação afetivo-sexual? No Brasil, foram várias as demandas que surgiram frente à questão da gravidez na adolescência, frente às doenças sexualmente transmissíveis, um comportamento de abusos sexuais e uma série de outras questões envolvidas a questão da sexualidade. Então se criou no PCN essa proposta da transversalidade da sexualidade, da orientação sexual. Então a escola, como é uma das instituições responsáveis para a formação humana, ela tem então agora legalmente a autorização e a autoridade para produzir esse tipo de construção. Certo. A ideia, então, Nelson, é que a escola possa desenvolver um olhar crítico sobre esse assunto, já que somente informação não é suficiente, não é isso? Sim, e também acrescentando que das instituições de formação humana não é meramente a escola. A escola muitas vezes fala assim, é responsabilidade da escola. Não, é responsabilidade de toda a sociedade, é a educação afetivo-sexual. Então a escola não pode ter sido atribuída a única responsável por isso. Então, veja bem, a escola vai criar atividades em torno dessa questão e nas várias disciplinas, não é mesmo? Agora, o profissional que vai trabalhar isso, ele tem que ter determinadas características e perfis para desenvolver esse assunto tão instigante e curioso. E o PCN trabalha com um conceito de sexualidade bem atual, bem dinâmico e rico, onde ele diz que é algo, e o prazer, a sexualidade é inerente à nossa espécie, não é mesmo? Inerente, e que ela vai se manifestar do nascimento até a morte do sujeito. E que ela passa por características, etapas na vida de cada um, e que essa sexualidade será aprendida tanto pela experiência de cada um, como a cultura que ele está inserido, a sociedade onde está. Então é uma construção que implica a historicidade desse sujeito e que ela também se apresenta na especificidade que cada um é. Então, eu diria de uma maneira que a sexualidade está presente, né, onde o ser humano se encontra. Porém, ela existe a sexualidade de fulano, a do outro, cada um tem a sua própria singularidade. Certo. Agora, Nelson, a educação afetivo-sexual pode ajudar também a superar algumas barreiras do preconceito, por exemplo, como a homofobia? Sim. A proposta do PCN ela é muito rica, mas ainda falta muito para que ela realmente seja efetiva dentro do processo da escola, não é mesmo? Então, várias coisas que ainda não ocorrem nesse ambiente escolar. Muitas coisas da escola ainda são de exclusão, né, de dificuldades, mas trabalhando-se, estando atento a essa perspectiva da sexualidade, pode-se contribuir para a superação desses preconceitos, né, criados por nossa própria sociedade. Você diz então que, de uma maneira geral, as escolas ainda não se voltaram para abordar a educação afetivo-sexual, Sim, é isso? eu perguntaria se a gravidez da adolescência, ela diminuiu ou aumentou? Perguntaria também se casos, né, da homofobia têm diminuído ou não, do bullying ou não, né, dessa agressividade generalizada. Então, ainda está muito pouco ainda trabalhado,
né? E essas carências são frutos do quê? Até mesmo do despreparo, né? Das dificuldades que a própria escola encontra no seu próprio território e na comunidade onde ela pertence. Certo. Agora, Nelson, quais temas podem fazer parte de um currículo sobre educação afetivo-sexual? Bom, primeiro, né, a gente tem que entender que sexualidade ela não é meramente um olhar só erótico genital, né? A sexualidade é toda a dimensão humana. Então, tudo que envolva os relacionamentos humanos, as suas realizações, os seus prazeres e frustrações, está ligado à própria sexualidade. Então, os temas são mais variados no dia a dia do ser humano, desde a criancinha até o senhor de idade, a senhora de idade estão presentes. Então, é trazer à tona isso em uma maneira menos preconceituosa, aberta a construção, a trazer e a construir significantes a essa nova experiência, essas novas e múltiplas formas de se viver a sua sexualidade. E não apenas com padrões, com modelos rígidos e fixos, tradicionais no sentido de fechados e concluídos. Mas na prática, como ele pode ser abordado em sala de aula, professor? Nós temos várias maneiras de sensibilizar os alunos. Eles próprios trazem as suas questões. Quantas coisas entre adolescentes, o beijo, né, o dançar, a música, o poema, não é? A novela, né? E aí, através dessas coisas, você pode estar enriquecendo a compreensão, não é? A consciência, ampliando a consciência dessa sociedade, desses alunos, a lidar com essa dimensão tão importante na sua vida, né? Certo. Professor Nelson, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre este assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Perfeito. O assunto muitas vezes é tratado como um tabu, mas falar sobre sexualidade entre os jovens dessa escola já não é mais um problema. Eles tiram dúvidas sem medo nas aulas de formação humana. Daniela Mercury, que nós conversamos na nossa última aula, não foi isso? Uhum. E esse caso também daquela a Angelina Jolie, que eu queria te perguntar. Eu acho muito importante porque hoje em dia a gente comete erros por não saber das coisas. Então é bastante importante a gente ficar sabendo, né? Tirar dúvida como pessoa mais experiente. Geralmente a professora faz uma roda com todo mundo para todo mundo conseguir olhar o rosto de todos, a expressão e fala o assunto. Aí, por exemplo, se a pessoa lembra de um acontecimento, um fato que viu no jornal, uma conversa, aí ela conta e se tem dúvida também conta e tira todas as dúvidas. Para a professora, trabalhar a educação afetiva e sexual de forma descontraída pode estimular os alunos a adotarem uma vida mais saudável e sem preconceitos. Nós temos filmes, nós temos ações sociais, nós temos bate-papos, né? O assunto vem, sempre um assunto que no momento é a necessidade deles. Quinto e sexto, eles têm uma caixinha de perguntas, que eles não têm coragem, muitas vezes, de perguntar. Então, eles têm a caixinha que eles se identificam se quiserem. Quando chega no 8º ano, não tem necessidade mais da caixinha. Já criou-se um vínculo tão grande que eles perguntam até mesmo coisas do "eu preciso falar com você". É uma coisa pessoal, uma dúvida que ele não quer expor. Nós estamos com a droga, que infelizmente está tomando conta. A gravidez na adolescência, AIDS e as DSTs. E uma desvalorização do ser em função do ter. Então, todas as escolas tinham que ter essa preocupação. Se eu tenho 87% de chance de ter uma doença, se eu faço uma cirurgia e isso vai reduzir para 5%, é claro que eu vou optar por retirada da mama. Mas ela ainda pode engravidar, normalmente? Sim, porque a mama não tem interferência nenhuma com a reprodução dela. O útero, o ovário foram preservados. Só a mama que foi retirada. É na escola que aparecem as primeiras mudanças nas relações afetivas de crianças e adolescentes. O ambiente permite o contato intenso e, com isso, surgem os namoros e as descobertas sexuais. Então, por que não tratar nas salas de aula sobre a sexualidade? A sexualidade faz parte da vida das pessoas, desde a infância, a adolescência, a idade adulta e a pessoa idosa. Se a sexualidade está presente na sala de aula, não há como deixá-la do lado de fora e considerar o aluno apenas como cérebro, como cabeça pensante, como razão. Esses fatores da subjetividade, do desejo,
da orientação sexual fazem parte do corpo. Uma vez que você ampara a sexualidade nos direitos humanos, você está trabalhando com respeito à diversidade, às múltiplas formas de estar no mundo. Com isso, você amplia e permite que outras pessoas vivam a sexualidade da maneira como elas queiram. O ensino desse tema nas escolas não é novidade. Desde a década de 1990, uma proposta do Ministério da Educação e Cultura prevê nos parâmetros curriculares nacionais a efetivação da orientação sexual. Porém, ainda hoje, essa prática não é tão comum. Existe ainda muita barreira do ponto de vista dos valores morais e do ponto de vista da própria religião. A religião ainda, pela multiplicidade com que se interpreta a religião, existe muitas formas de pensar e resistência por parte dos professores. Os professores também são seres humanos, também têm subjetividade, mas dentro da escola eles têm que pensar do ponto de vista profissional. A escola é laica, pelo menos teoricamente, então eles têm que desconsiderar essas possibilidades pessoais durante o trabalho pedagógico na escola. Para a coordenadora do programa Saúde na Escola, que tem parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, o assunto ainda encontra resistência por parte dos professores. Eu acredito que a resistência ela se dá até mesmo pela formação dos docentes. A gente precisa entender que a maioria de nós docentes que atuamos hoje na escola participamos de uma formação na década de 80, de 90, e aí a gente também não conseguiu acompanhar aí a contemporaneidade, principalmente a compreensão no campo das relações, o tanto que isso modificou. Então, eu acho que um grande dificultador foi uma formação processual, acadêmica, que prejudica essa participação efetiva dos docentes. Agora, Nelson, nós vimos aí na reportagem alguns professores trabalhando com esse tema. Nesse sentido, os cursos de formação docente, de um modo geral, têm se voltado para esse assunto? Estão atentos para esse assunto? Qual a sua avaliação a respeito disso? Denilson, muito importante, né, o que você está trazendo é essa questão da preparação desse profissional. Não é meramente um manual que vai existir, uma receita que existe, mas toda uma construção até desse profissional que deseja realmente trabalhar com esse tema tão instigante, não é? Que vai, de certa forma, mexer com ele durante esse processo, porque vai acender nele como ele vivencia, como ele experimenta e também evitar que ele coloque os seus valores, imponha, ou ele pode até ponderar os seus valores, mas não pode ser colocado como único e absoluto para os seus alunos e situação. Então, o caso da formação de profissionais que vão trabalhar com isso é algo ainda muito precário e muito pouco valorizado dentro dos currículos, não é? Mas é importante, porque é algo que agrada ao próprio aluno, o aprendizado, e que nós trabalhamos, né? Que tenha as instituições, as escolas, possam construir momentos, em especial, fica muito assim, para todo mundo, né? Nem todo mundo vai gostar e desejar trabalhar esse tema. Tem que ter um pouco dessa autenticidade necessária de quem que se inquieta com isso, que vai buscar, que vai além, que vai, né, despojar-se de alguns conceitos, que vai encontrar-se desafiando e sendo desafiado o tempo todo nesses momentos disso, né? Agora, professor Nelson, qual deve ser a postura do professor em sala de aula ao trabalhar com esse assunto? Bem, Denilson, é algo instigante, né? Primeiro, como até mesmo já tinha dito, não é um manual, né? O professor tem que ser sério, dedicado, investigador, sensível a essas questões que vão sair nas entrelinhas das discussões na sala de aula, nas relações que estão presentes, no campo da afetividade tão amplo que ocorre nessa relação professor e aluno, aluno-aluno, né? E então o perfil desse profissional ou dessa pessoa que se interessa, esse educador aí, ele tem que ser bastante humano, né? Atento, utilizar-se de uma escuta mais específica, de um olhar diferenciado, não é? E de uma fala tranquila para com o aluno, para que esses bloqueios, essas resistências sejam superadas, para que se avance. E o professor, através de um instrumento científico, reflexivo, né, possa estar trazendo e ajudando
as pessoas a construírem a sua sexualidade de uma maneira mais responsável e não meramente trabalhando na perspectiva de culpas e de moralismos, mas que construa nesse encontro uma ética do seu próprio corpo e com o próprio mundo. Certo. Agora, Nelson, nós estamos falando aqui de como o assunto pode ser abordado em sala de aula e, de uma maneira geral, como ele tem sido tratado na sociedade e principalmente pelos meios de comunicação. Outro segmento tão responsável quanto a escola para a formação humana é a própria mídia, né? E que ela vem pecando porque se compromete bastante com a questão do próprio consumismo. Então ela apresenta situações de prazer, de felicidades, de modelos de beleza, de bem-estar, que são ilusórios, evitando com que o sujeito construa uma crítica sobre o seu ser, a sua própria singularidade nesse processo. Então são vários os exemplos na mídia que poderiam estar mais atentos, mas cabe até mesmo ao profissional da educação trazer esses temas e abrir, né? Quantas coisas aí dessa sociedade esquizofrênica, né? Por que eu digo esquizofrênica? Porque muitas vezes as pessoas se encontram pensando em uma coisa, fazendo outra e sentindo outra. Então, como é que acontece isso? Né? Então, trazer para esse sujeito, construir uma própria identidade, uma identidade criadora, significativa, que ele possa transformar a sociedade de uma maneira consciente e se transformar com essa sociedade. E muitas vezes a nossa cultura, ela produz, vejo eu com as mídias que passam por aí, uma alienação. Né? Ou seja, ao invés de estar construindo um sujeito crítico, pensante, consciente, está produzindo sujeitos, uma cultura massificante, alienante, até mesmo muitas coisas da escola giram em torno disso. Certo, professor Nelson, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para a Extra Classe. Denilson, eu que agradeço, e esse tema realmente é muito interessante e que ele possa ser experimentado, vivido e ir rompendo com esses silêncios, né? Com essas mordaças, onde cada um pode encontrar a melhor expressão do seu modo de ser na vida, com prazer e com o seu bem-estar na vida. Né? E até mesmo o próprio Epicuro, o filósofo hedonista, né? Que vai colocar para a gente que o prazer não é meramente o genital, são os prazeres da vida, o modo de sentir, de perceber, de se compreender e de se respeitar. Confira agora a agenda da semana. Amanhã deste domingo, 26 de maio, é de samba e chorinho em BH. Às 10 horas, o projeto Domingo na Feira recebe o grupo Fala Tambor, no Conservatório da UFMG, na Avenida Afonso Pena, 1534. O Fala Tambor coloca em cena o genuíno samba de roda de forma interativa e inovadora. Também nesta manhã, a série Sesc Chorinho e Samba na Praça convida o grupo Senta a Pua e o bandolinista Marcos Frederico. O show de samba de gafieira e choro será às 11 horas na Praça do Papa, com entrada franca. A população de Minas Gerais pode dar sugestões através da internet sobre o uso do espaço público e sobre o problema do trânsito que atinge as grandes cidades. A consulta pública está disponível no site da Assembleia Legislativa e faz parte da preparação do Fórum Técnico Mobilidade Urbana Construindo Cidades Inteligentes. Saiba como participar em www.almg.gov.br. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.